Boa noite a todos de novo. Hoje, então, o tema é um tema realmente importante, até porque dentro da revelação do Espírito, a gente tem esse tema discutido praticamente em toda a revelação, em todos os livros que Kardec trouxe, né, para todos nós. Esses temas que a gente vai falar hoje, que são a virtude e os vícios, eles estão no capítulo 12, cujo título é A Perfeição Moral, ou da Perfeição Moral, e lá no Evangelho, Sede Perfeitos. Então, só pelo local onde esse assunto está sendo colocado, a gente já percebe a importância desse estudo de hoje. E com certeza, sempre quando a gente está estudando, a gente vê que a revelação espírita é algo que traz para a gente um prazer enorme da gente estudar e entender tudo aquilo que Jesus já trouxe para nós, que são exemplos, são ensinamentos tão profundos que hoje a gente ainda percebe que a gente ainda está engatinhando, principalmente porque nós ainda temos muita teimosia e a gente acaba realmente não buscando aprender e nos transformar. Então, que hoje a gente consiga de novo refletir, perceber o quanto nós somos os verdadeiros autores, os verdadeiros protagonistas da nossa vida, e que a gente tome as rédeas para que a gente possa fazer a nossa transformação. Então, quando a gente para pensar, iniciando o estudo de hoje, né, sobre todo o sofrimento que a gente vive aqui no planeta, e todos nós temos vários desafios, a gente sempre fica se perguntando, né, por que nós sofremos? Por que tanta dor? Por que tanta aflição? Por que nós podemos ainda sentir impaciência, como podemos ainda, como foi lido na leitura inicial, a gente ainda não cuida direito da nossa saúde física, não cuida direito das nossas emoções, e a gente continua fazendo tudo de errado, percebe tudo isso muitas vezes, ou às vezes finge que não percebe, e a gente continua sofrendo e cada vez mais cavando o nosso sofrimento, as nossas dificuldades. A gente percebe que a gente não tem paciência tantas vezes, que a gente quer ser melhor, mas a gente não consegue fazer essa transformação. E tudo isso é para a gente realmente pensar, por que a gente sofre? Em vez de botar a culpa nos outros, em vez de achar que Deus não olha por nós, vamos hoje estudar, refletir e aprender o que a gente pode fazer para mudar a nossa vida. Bem, o Livro dos Espíritos, ele traz várias revelações, e essas questões que Kardec foi colocando, as várias questões, mais de 1000 questões foram colocadas, são questões que hoje, quando a gente para pensar, nós percebemos que elas são tudo aquilo que a gente gostaria de parar, de refletir e ter respostas. Então hoje a gente já tem. Hoje a gente já tem uma série de respostas que explicam o porquê de tudo. E aí sim a gente começa a ter um entendimento que a gente pode estudar e se transformar. Jesus nos disse: conhecerás a verdade e ela vos libertará. E a gente vê tanto sofrimento no planeta Terra que a gente começa a se perguntar: será que Deus realmente existe? Será que Deus está olhando por nós? O que acontece? Por que Deus me deixou abandonado? Por que tudo isso? Só que Kardec fez essa pergunta, e aliás não só uma vez, mas no Livro dos Espíritos tem outras perguntas similares que faz a gente refletir, e vamos ver o que os espíritos superiores respondem, né? Então a pergunta é: a perversidade do homem é bastante intensa, e não parece que o homem está recuando. Em lugar de avançar, em vez do homem avançar, da civilização avançar, aparentemente as leis e tudo mais, do ponto de vista moral, parece que a gente está indo para trás, retrocedendo. É isso que a maioria de nós, principalmente quem não tem noção das revelações que trazem conforto para a gente, a maioria das pessoas pensam isso. O mundo realmente não tem mais jeito. Quantas vezes a gente ouve isso? O ser humano não tem mais salvação. O Brasil não tem mais jeito. Só que a gente tem que lembrar
que tudo isso que a gente está passando não é a primeira vez na humanidade, não é a primeira vez na história do homem. Mas vamos ver o que os espíritos superiores responderam para Kardec. Engana-te. Ou seja, os espíritos superiores responderam para Kardec. Será que nós temos salvação? Será que nós estamos no final? Será que o homem não tem jeito? A resposta: engana-te. Bem, observa o conjunto, não fica olhando só fatos, mas observa o conjunto, olha tudo, e nós vamos perceber, nós vamos observar que realmente a gente avança, a sociedade avança, o ser humano avança, compreendendo cada vez mais e melhor o que é o mal e dia a dia corrigindo os seus erros, os seus abusos. Então essa resposta, se a gente ainda tem dúvida, vamos parar para pensar. Se a gente voltar algum tempo na história da humanidade, nós ainda aceitávamos a escravidão. Há pouco tempo atrás, as mulheres eram vistas como aquela que não podiam fazer nada, que tinham que viver subjugadas à vontade do seu marido, não tinham direito a um monte de coisa, e hoje já tem. A gente vê que já tem a Unesco, já tem a ONU, já tem vários organismos mundiais olhando pelo bem da humanidade. Já existem metas dos principais países, a meta do milênio, para a gente acabar com a fome, acabar com a miséria. Existem, hoje em dia tem o direito, as leis, os direitos dos jovens, dos adolescentes, o direito dos idosos. Hoje em dia se discute claramente a questão das escolhas que cada um de nós podemos fazer, sejam elas quais forem, religiosas ou sexuais ou o que for, e aprendemos a respeitar. Não que a gente considere que estão certas ou erradas, mas é a nossa opinião, mas cada um tem o direito de ter a sua. Eu estou dando só alguns exemplos para a gente ver como as coisas estão mudando. Nos países mais desenvolvidos, a gente já percebe que tudo funciona de uma forma diferente. É claro, o Brasil ainda estamos errando muito, precisamos nos transformar, mas também estamos caminhando, tem muita coisa boa acontecendo, só que a mídia também só mostra o que é ruim porque é o que vende. Mas voltando aqui então, que fique claro para a gente que a gente precisa observar o todo e não só aquele momento. As crises passam e simplesmente o que acontece é que muitas vezes a gente precisa passar pelo extremo da dor para realmente a gente valorizar o que a gente precisa mudar em nós, na nossa sociedade. Então é preciso que haja o excesso do mal para fazer que o homem compreenda as necessidades do bem e das reformas. Infelizmente, nós temos que passar pelos excessos para a gente se transformar, para a gente entender a importância da nossa mudança. Infelizmente. Só que mesmo essa verdade já não é tão verdade hoje em dia. Porque hoje em dia a maioria das pessoas tem a possibilidade de pesquisar, seja na internet ou ler livros, buscar auxílio, buscar sabedoria, o conhecimento, o entendimento, para que possa se libertar da ignorância e descobrir como mudar a sua própria vida e ser mais feliz. Então, infelizmente, às vezes nós precisamos botar o dedo na tomada para tomar o choque. Às vezes nós precisamos da dor para que a gente possa sentir que aquilo não nos faz bem. E aí vamos discutir a questão da dor. Por que nós temos que passar pela dor? Vamos pensar primeiro na questão física. Se nós não tivéssemos, se Deus na sua infinita sabedoria não tivesse colocado a dor, imagina, a gente ia andar, ia tropeçar, ia botar a mão num forno quente e outras coisas mais, a gente ia se machucar e nem sentia dor. Então, na verdade, a dor é algo que serve para nos alertar que algo está errado. A dor física, ela é um sinal claro de que nós temos que parar para perceber o que está acontecendo. Quando a gente bota a mão em algo que está fervendo, a gente tira a mão na mesma hora. Quando a gente vê que a gente comeu alguma coisa e não fez bem, a gente já vai pensar na próxima vez. Se a gente tratou o outro com ódio, etc., vem, infelizmente, o retorno. Muitas vezes a gente para para pensar, poxa, podia ter sido mais parcimonioso, né? Não precisava partir para a ignorância. Quando eu como demais, quando eu não durmo, quando eu trabalho demais, tudo isso causa sofrimento.
E a gente percebe isso, mas a gente finge que não percebe. Então, quando a gente está nessa situação, a gente simplesmente começa, muitas vezes, a fingir que não vê que algo está errado. Eu vi numa palestra do Haroldo Dutra, ele contou uma história, vou contar rapidamente aqui, muito interessante. Uma pessoa estava chegando no posto de gasolina e ouviu um cachorro uivando de dor. Aí ele foi abastecer o carro, daqui a pouco foi lá no banheiro, foi lá beber uma água e voltou, e aquele cachorro continuava uivando. Aí ele não aguentou, ele estava sentindo que aquilo não estava normal, aí perguntou para o frentista: bom, mas por que esse cachorro está uivando tanto? Que sofrimento é esse? E o frentista disse: não, pois é porque ele está sentado, deitado em cima de um prego. Ué, mas por que ele não levanta? Ele não levanta porque a dor é o suficiente para ele uivar, para ele chorar, mas ainda não é suficiente para ele levantar e trocar de lugar. Isso serve para todos nós. Nós temos os sinais, sejam físicos ou da nossa moral, do nosso sofrimento, ferindo o nosso orgulho, e a gente finge que não vê. Por isso que hoje a gente vai falar também sobre vícios, né? Só que antes ainda de a gente falar sobre vícios, vamos lembrar também outras importantes informações que a gente tem e que muitas vezes a gente simplesmente finge que não conhece. Jesus veio à Terra há 2000 anos atrás, trouxe para a gente o maior caminho, a bem-aventurança, a boa nova para a gente, tudo que a gente precisa saber, tudo que a gente precisa entender, tudo que a gente precisa refletir, ele trouxe e ensinou. E não só ensinou, mas deu exemplo. Jesus, e o próprio Kardec perguntou isso para os espíritos superiores: quem será o nosso modelo, o melhor modelo que Deus deu para a gente? E os espíritos superiores responderam: Jesus. Vede Jesus. Jesus é o nosso mestre, ele é o caminho e a verdade e a vida, ele mesmo dizia isso. Se nós estamos aflitos, sofrendo, ele disse: venha até mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que aliviarei o vosso fardo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A única coisa que ele pede é que a gente realmente aprenda a amar. Jesus disse tantas coisas que, se a gente passar aqui falando só sobre isso, a gente vai passar a noite inteira. Mas vamos lembrar de algumas coisas que são importantes para que a gente entenda claramente a vantagem de fazer o esforço para vencer os nossos vícios, os nossos maus hábitos e se transformar. Por exemplo, nós sabemos que a maior razão dos nossos sofrimentos é o nosso apego material, por exemplo. E ele disse claramente: onde você tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões minam e roubam, mas sim ajuntais tesouro no céu, nos céus, né? Por quê? Porque lá a traça, a ferrugem não corrói, os ladrões não minam e roubam. E é aí que está o nosso tesouro, e é aí que nós temos que investir o nosso tempo, a nossa vida. Afinal de contas, nós não estamos na terra a passeio. E aí vamos lembrar que na revelação espírita, Kardec trouxe tudo o que a gente precisava entender sobre o sofrimento e a causa dos sofrimentos. Então, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz o texto, o título é Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. E ele explica com muito detalhe por que nós sofremos, de onde vem a causa das nossas aflições. E aí a gente entende que a causa das nossas aflições, ela vem de alguma razão, de alguma coisa que nós é que fizemos. Só para a gente usar o texto que é colocado lá, para simplificar, não vai dar tempo de a gente falar sobre esse capítulo, mas vale a pena todos estudarem. Então, as vicissitudes, as dificuldades, as aflições da vida, elas derivam de uma causa. E como Deus, nosso Pai maravilhoso, soberanamente justo e bom, Ele nos ama como um verdadeiro Pai,
Todas as causas do sofrimento têm uma origem que podem estar nessa vida ou em outra vida. Mas se Deus é justo, e essas causas também têm que ser justas. E a gente então pensa o seguinte: nós sofremos porque nós plantamos, nós estamos então colhendo aquilo que a gente plantou. Lei de causa e efeito. Tudo que a gente fez vai ter uma consequência. Então, nós somos herdeiros das nossas escolhas, boas ou ruins. Nós somos herdeiros das nossas escolhas, boas ou ruins. Então a gente não pode reclamar se a gente está sofrendo. Se a gente está sofrendo é porque a gente simplesmente precisa passar por aquilo, ou a gente causou aquilo. Se eu passo a vida inteira fumando, é claro que eu posso ter um problema, um efizema. Se eu passo a vida inteira destratando a minha esposa, é claro que eu vou ter problema, não vou ser feliz. Então a gente colhe o que a gente planta. E o beneficiário do bem somos nós mesmos. Como beneficiário, ao contrário, aquele que vai sofrer o mal, também somos nós mesmos. Vamos lembrar que todos nós somos espíritos, e espíritos imortais. Essa vida aqui na Terra é uma passagem, e Deus nos colocou aqui nesse planeta, nessa escola, para que a gente possa encontrar aqui as experiências, as provas, as dificuldades, para que a gente possa se transformar, para que a gente possa sentir que aquilo é uma dor que não nos cabe mais, que a gente não quer mais sentir, e aí sim fazer o esforço para levantar e sair daquela dificuldade, daquele sofrimento. Então, tudo que a gente passa na vida são experiências, são provas, são dificuldades que fazem parte da nossa vida. Jesus disse uma coisa que eu demorei muito tempo para entender: a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Toda vez que a gente estiver passando por uma dificuldade, vamos lembrar que aquilo é algo que está sendo colocado na nossa vida para a gente superar, para a gente vencer. E o fardo, ele é do tamanho dos nossos ombros. A justiça de Deus, então, Ele concede a nós realizar em novas experiências, porque quantas vezes a gente falha na oportunidade que a gente está tendo, e em novas experiências, em novas oportunidades, nós podemos então concluir ou realizar aquilo que a gente não pôde realizar em algum momento. E aqui eu vou lembrar só que nós temos que parar de nos culpar. Nós temos que entender que a culpa não serve de nada. Nós temos que sim nos arrepender e nos transformar, levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Porque se a gente se sentir culpado e achar que a gente tem que ser preso ou martirizado, que a gente tem que sofrer, que a gente não merece o amor, que a gente não merece o perdão, simplesmente a gente está jogando de novo a oportunidade de aprender, de levantar e fazer melhor. Quantos de nós conhecemos pessoas ou nós mesmos que no momento de uma fraqueza nossa, e a gente ainda erra muito, a gente fica se culpando, em vez de parar e pensar o que é que eu tenho que aprender com essa experiência. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado, que a gente precisa aproveitar nessa oportunidade, claro, em outros com certeza, para a gente ter e saber que a gente tem nas nossas mãos a possibilidade de transformar o nosso destino. O passado a gente não pode mudar, seja ele qual for, mas o futuro a gente pode começar hoje a fazê-lo diferente. O próprio Einstein também falou isso. É ignorância a gente achar que o futuro vai mudar se a gente não mudar os hábitos que a gente tem hoje. E vamos lembrar que toda vez que a gente vem ao planeta Terra, é feito um planejamento reencarnatório. A gente faz um plano dessa vida. Ou seja, nessa vida eu vou aprender, sei lá, física. Nessa vida eu vou aprender matemática. Nessa vida eu vou aprender a amar. Nessa vida eu vou aprender a perdoar. Nessa vida eu vou ter que enfrentar tudo para eu vencer o meu orgulho. Vou parar de ser tão mesquinho e tudo mais. Todos nós viemos aqui na Terra por alguma razão. Mas a gente precisa entender que a reencarnação
vir à terra não é um castigo. Deus não castiga. Deus, como um pai maravilhoso, Ele não dá ao seu filho que pede um pão, Ele não dá uma pedra. Em vez de dar um peixe, Ele dá uma serpente. Não. Se nós que somos bons, isso Jesus é que diz, se nós somos ainda defeituosos e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine esse Pai soberanamente justo e bom e maravilhoso, que nos ama muito. Então a reencarnação é uma oportunidade maravilhosa, e ela é feita para que nós possamos nos transformar. Por isso que a gente diz que é o remédio justo, adequado, perfeito, para que nós possamos realmente buscar a nossa transformação moral, intelectual, espiritual. O planeta Terra, a gente já falou sobre isso, é uma escola para a gente aprender coisas, passar experiências, passar por provas. Se o professor dá uma prova muito fácil para vocês e vocês tiram nota 10, qual é a vantagem? A vantagem é você fazer uma prova difícil, você se esforçar, você se superar, e mesmo que você caia, fraqueje, você vai estudar mais, vai buscar mais ajuda e vai se transformar, e vai tirar uma nota melhor. Então, o planeta Terra é uma escola, mas muitos de nós viemos aqui para que a gente se cure, para que a gente se transforme, transformar o nosso corpo espiritual, que traz as marcas de todas as nossas vidas passadas, de todos os nossos erros, para que a gente possa então, corrigindo, construindo, reconstruindo esse corpo espiritual, ter uma vida cada vez melhor e mais saudável. Se a gente olha para nós há 30 mil anos atrás, há 1 milhão de anos atrás, nós éramos com certeza muito menos elaborados que somos hoje, e seremos muito mais, ainda continuaremos evoluindo no corpo físico, seguindo o corpo espiritual, que vai continuar evoluindo à medida que a gente evoluir. E para alguns, o planeta Terra é uma prisão, é um lugar onde as pessoas, alguns de nós, viemos realmente para passar momentos de muita dor, para que essa dor seja, naquele momento, a bênção que vai quebrar o nosso orgulho, vai quebrar a nossa prepotência, para que a gente possa realmente se transformar. Bem, falando sobre vícios, né? Aqui no Wikipédia, sobre vícios, né? O que o Wikipédia fala, né? O vício, do latim victium, significa falha ou defeito. É um hábito repetitivo que degenera ou causa algum sofrimento, algum prejuízo ao viciado ou com os quais ele convive. O vício, e nós todos temos algum vício, o vício é algo que é algo repetitivo. É algo que muitas vezes você está fazendo ali e finge que não vê. Finge que está tudo bem. Você pode ser um alcoólatra, mas você finge, não, está tudo bem. Eu estou bebendo para não sofrer tanto. Eu estou bebendo porque eu me sinto mais feliz. Ou eu estou fumando para me acalmar. E assim a gente vai dando desculpas e não percebe que o vício está trazendo para nós e para todos que estão ao nosso redor muito sofrimento. Então acaba sendo também um egoísmo, porque a gente não busca a transformação e fica como aquele cachorro deitado em cima do prego, chorando, reclamando que está perdendo a esposa, perdendo o casamento, perdendo o emprego, perdendo os amigos, perdendo o dinheiro, e finge, não, está tudo bem, eu vou para o barzinho lá, vai ter um monte de gente para me fazer companhia. A gente se engana, a gente se ilude. O vício, então, são maus hábitos, costumes condenáveis, disposições para o mal, ou para o erro, ou para aquilo que não faz o bem, ao contrário, faz o mal. É uma tendência nossa ao erro. Aqui a gente traz algumas figuras, né, que podem trazer um pouco mais de reflexão. Não sei se está dando para ver aí no desenho, mas assim, o vício não são somente as coisas, os vícios materiais, a bebida, o fumo, o álcool, o sexo e tudo mais. Também são os nossos comportamentos morais.
Se a gente aqui perguntasse se nós temos ciúme, a maioria de nós ainda tem, mas a gente sabe que não faz bem. Mas por que a gente continua com ciúme? A gente sabe que a maledicência é algo terrível, mas quantos de nós a gente ainda se percebe falando mal dos outros? É só ter uma oportunidade que a língua já coça, a gente começa a falar mal. Quantas vezes a gente passa do lado de uma pessoa que faz alguma coisa errada, a gente simplesmente não perdoa e ainda causa mais confusão. E assim por diante. Então os vícios não são só os vícios materiais, mas os vícios morais também. Então, segundo o Espiritismo, o vício é um defeito, é o que nos desvia do bem, nos desvia do bom caminho, e é uma imperfeição. Todos nós que estamos ainda no planeta Terra, a gente ainda está na fase de aperfeiçoamento. O planeta Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Então não é por acaso que a gente sofre muito, não é por acaso que as nossas vidas são sempre com dificuldades, com superações, com frustrações, porque tudo isso faz parte ainda das nossas heranças de grandes e enormes erros do nosso passado. Todos nós ainda temos muitos erros a corrigir, ainda temos muitos vícios para a gente vencer. Mas o que é importante, vamos lembrar o que Pedro disse, que o amor, ele cobre a multidão dos nossos pecados. Então, ao mesmo tempo que a gente tem muitos erros do passado a resgatar, a expiar, nós também podemos reduzir essa nossa dívida com o amor, com a caridade, fazendo bem a nós mesmos, com aqueles que a gente convive e aos outros. E aí nós vamos perceber que à medida que o ser humano vai evoluindo, a gente vai perceber que a nossa família não é só a família consanguínea. E só para mais um parênteses aqui, quando a gente fala de tudo isso, nós adultos aqui, a gente tem que lembrar que tudo isso que a gente está estudando, que a gente ouve quando a gente vem aqui para esses estudos, são informações importantes para a gente passar para aqueles que a gente ama, principalmente os nossos filhos, principalmente aqueles que convivem com a gente, que precisam ver em nós, pelo menos, um exemplo da nossa transformação. Então não vamos deixar nossos filhos nas mãos da mídia, nas mãos da internet, nas mãos do acaso. Vamos tomar as rédeas da nossa grande responsabilidade e missão, que é transformar esse mundo, começando por nós, pelos nossos filhos e pelos nossos colegas e irmãos, quem convive com a gente. Aí eu li também esse texto, achei interessante. Na virtude, ela é quando a gente tem a dor e posteriormente a gente tem o prazer. Porque quando a gente adquire uma virtude, a gente pode sofrer muito para conseguir ter aquela virtude. Mas depois a gente tem o prazer, que a gente olha para trás e diz, nossa Senhora, como eu já sou melhor hoje, como eu já perdoo, como eu já sou mais tranquilo, sou mais humilde, assim por diante, né? E o vício é o contrário. A gente se ilude no prazer imediato e logo logo a gente vai ter a dor, porque a conta vai vir. Aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Nós somos espíritos imperfeitos, ainda somos. Só que a gente pode transformar isso e a cada dia a gente aprender e se transformar e mudar. Aqui também, de novo, algumas figuras, só para a gente lembrar algumas questões. Os vícios, eles estão muito ligados, e a gente, na doutrina espírita, muitas vezes a gente fica falando, não, é porque eu sou obsediado. Eu sofro muito porque tem um monte de obsessor em cima de mim. Eu fico aqui sofrendo no vício, no álcool, na bebida, porque tem um monte de espíritos ao meu redor me fazendo beber, me fazendo ficar em depressão, ou alucinado, ou falando mal dos outros, ou bebendo. Só que quando a gente lembra, né, que a maioria de nós aqui, quando a gente fala sobre a questão 459, muitos de nós sabemos até de cor. Ou seja,
A pergunta é essa que todos nós espíritos, a maioria de nós já sabemos, é: que influência os espíritos, ou seja, os desencarnados, têm sobre nós? E a resposta dos espíritos superiores: muita influência. Eles realmente vos influenciam. E muitas vezes eles influenciam tanto que até vos dirigem. Só que quando a gente ouve essa verdade, a gente para por aí e não continua estudando o próprio capítulo. E a gente esquece que tem outras questões para a gente refletir. Será que realmente nós estamos ali num arrastamento irresistível? Será que a gente não tem poder para transformar essa história? Com certeza temos. E em questões seguintes, a gente... Deixa eu até pular direto aqui. Em questões seguintes desse próprio capítulo, Kardec pergunta para os espíritos superiores. Ou seja, pode o homem, apesar da gente ter a influência dos espíritos, apesar de muitas vezes eles até nos dirigirem, mas Kardec, na sua sabedoria, perguntou: mas pode o homem ainda se afastar da influência dos espíritos que o estão incitando ao mal? Resposta: sim, é claro que nós podemos nos afastar e vencer e não cair nesse arrastamento, porque esse arrastamento não é irresistível. Sim, porque eles, espíritos, só se ligam a nós porque nós os solicitamos, só lhes solicitamos a presença deles, porque os nossos desejos e os desejos desses espíritos acabam sendo alinhados, e a gente acaba atraindo pelos nossos pensamentos esses que estão na mesma sintonia. A gente diz, né? Dize-me com quem andas, que eu te direi quem sois. Na verdade, a gente pode dizer o contrário: me diga quem você é, me diga aquilo que você gosta, aquilo que te faz ter prazer, aquilo que te excita, aquilo que te completa, e eu vou te dizer com quem você anda. Se você adora uma bebida, se você adora ficar falando mal dos outros, olha aí, somos nós que chamamos. E aí outra pergunta que Kardec faz, na mesma lógica, né? Por que meio nós podemos neutralizar a influência dos espíritos? Claro, os espíritos maus, né? Bem, fazendo bem e colocando toda a nossa confiança em Deus, nosso Pai maravilhoso que nos ama. E assim a gente vai repelir as influências dos espíritos inferiores ou sofredores. E isso então vai destruir o império, a influência que eles têm sobre nós. Desconfiar todos nós daquilo que nos excita o orgulho. E vamos prestar atenção, porque na verdade nós temos que nos transformar e parar para pensar o que a gente pensa, onde que a gente sintoniza. E vamos lembrar que na própria oração dominical, Jesus já nos ensinou: Senhor, nos livrai da tentação, para que a gente não caia no mal. Livrai-nos do mal, mas tem que nos livrar da tentação. E quem que faz isso? Nós, com as nossas escolhas. Não é isso? Então, dize-me com quem andas, que eu te direi quem sois. Então, se a gente não quer andar com esse tipo de vibração ou de objetivos, a gente tem que se transformar. Cabe a nós fazer esse esforço. Bem, e o que é a virtude? A virtude, ainda também no Wikipédia, né, é uma disposição estável, fixa, constante, em ordem a praticar o bem e evitar o mal. Isso está no Wikipédia. Imagina na doutrina dos Espíritos o que não fala, o que Jesus disse então. Então a virtude é algo que revela mais do que uma simples potencialidade, mas sim uma aptidão nossa, algo que já está dentro de nós para que a gente faça ações boas, ações que causam o bem. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Vamos lembrar aqui rapidamente, não vai dar tempo da gente entrar, claro, em detalhes, mas as questões filosóficas são discutidas pela humanidade há muito tempo, principalmente
com os gregos lá uns 300 ou 400 anos antes de Cristo. Começando lá com Sócrates, seguindo com Platão, seguindo com Aristóteles. Aristóteles escreveu um livro muito importante sobre a ética, sobre a moral, e esse livro é estudado até hoje nas universidades. Uma das coisas que ele fala é que a virtude está no meio, está no centro. Então aqui eu listei só algumas virtudes, né? E como está no centro, se eu tenho uma deficiência daquelas atitudes, eu tenho um vício. Se eu tenho em excesso alguma atitude minha, eu também vou estar causando prejuízo. Então a virtude é algo que está no centro. Eu tenho coragem, mas eu não sou temerário. Eu sei avaliar os riscos. E ao mesmo tempo eu também não sou covarde. Por exemplo, eu sou humilde, mas eu também não tenho a vaidade, o excesso da soberba, a luxúria. Mas por outro lado também eu tenho o meu amor próprio. Eu sei que Deus nos colocou nesse planeta e nos dá os talentos para que a gente desenvolva. Então, se eu não tenho todos os talentos, isso não me faz pior. Mas eu aceito aquilo e vou desenvolver o máximo possível aqueles talentos. E assim a gente vai vencendo as nossas dificuldades. Bem, algumas características também importantes que eles mencionaram, que a virtude é sempre você saber fazer e saber o que fazer. Não adianta a gente querer ajudar, chega, por exemplo, num acidente de carro, vai querer ajudar as pessoas e acaba causando mais dor, acaba desviando até uma coluna que eventualmente está ali danificada. Como também, muitas vezes, a gente quer tentar ajudar uma pessoa que está numa dificuldade no casamento, mas se a gente não sabe, pode ser que a gente até piore a situação. Outra característica, né, da virtude é que a gente precisa escolher livremente aquele ato que a gente quer fazer. Se um chefe diz para a gente, olha, faz isso, leva lá essa cesta básica, porque senão você vai perder o emprego. Você leva, mas você não está fazendo aquela atitude de uma forma livre. Outra característica é fazer sempre o bem com desinteresse. Não adianta o político doar cestas básicas, se ele em troca ele pede o voto. Porque doar cesta básica é sempre uma coisa boa. Levar remédios é uma coisa boa. Mas se ele está pedindo em troca o voto, ele está agindo com interesse. Então ele está fazendo uma troca. Então não é uma virtude. É uma atitude no bem, mas que não é uma virtude porque ele está fazendo em troca. E a gente pode imaginar várias situações na nossa vida que a gente faz o bem, só que a gente quer alguma coisa em troca. No mínimo a gente quer ser reconhecido e hipoteticamente ser visto como uma pessoa boa. Mas às vezes o que está no nosso subconsciente às vezes é tão forte o interesse pessoal que não tem o mérito, não é uma virtude. E a outra questão que a gente deve fazer o ato virtuoso, os atos virtuosos, mesmo que a gente tenha que passar por uma dificuldade. Ou seja, que a gente vai fazer o ato virtuoso independente das consequências. Ou seja, numa disposição firme, numa disposição inflexível, porque a gente sabe que é aquilo que a gente acredita. Ah, mas você vai ser preso. Cara, pode me prender, mas eu não vou matar ninguém. Pode me prender, mas eu não vou passar por esse trem em cima dessas pessoas. Pode fazer o que for, mas isso eu não faço. Nós já temos isso dentro de nós. Tem várias coisas que a gente não faz mais, que a gente já superou isso. Então podem dizer o que for que a gente vai fazer. E a gente faz essas coisas, as virtudes, de uma forma tão natural que parece que é fácil, né? Bem, os gregos também trouxeram as questões da justiça, da prudência, da temperança e da fortaleza ou coragem. Vamos acelerar um pouquinho, estou chegando aí. Bem, deixa eu só pegar uma virtude aqui para a gente falar, porque a virtude da justiça, ela é quando a gente vê nos outros os mesmos direitos que a gente tem ou que a gente quer para nós. Jesus, quando esteve na Terra, ele colocou para nós um ensinamento que é uma das coisas mais importantes para a gente entender. Ele disse, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam com vocês. Pois essa é a lei e os profetas. Desejar aos outros aquilo que você deseja para si mesmo. Então, se você, por exemplo, vai vender um carro para alguém
e você sabe que teu carro está com um defeito horrível, que daqui a um mês aquele carro vai parar. Se você vender o carro, você está enganando uma pessoa. Então você deve perguntar: será que se eu fizer isso, eu estou sendo justo? Será que se fizessem comigo eu ia achar certo? Não. Então você não vai fazer isso. Ah, mas eu vou deixar, vou perder o dinheiro. Desculpe, perca o dinheiro. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Se o teu olho é objeto da sua queda, de você ficar endividado espiritualmente, arranca os olhos. Não foi isso que Jesus disse? Ou seja, a gente tem que fazer de tudo para a gente não errar, não ficar mais endividado espiritualmente, e principalmente perante a nossa consciência, que é o nosso pior juiz, não é? E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que, os espíritos superiores dizem para Kardec: a virtude no seu mais alto grau abrange todas as características essenciais que constituem o homem de bem. Que constituem o homem de bem. Então ali ele já caracteriza bem o seguinte, que a virtude são todas as características que vão constituir o verdadeiro homem de bem. E aí Kardec pergunta para os espíritos superiores no Livro dos Espíritos, dentro do capítulo da perfeição moral: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Essa pergunta é uma pergunta extremamente inteligente, porque, é claro, eu faço essa pergunta, e aí os espíritos superiores, mais sábios, que vêm mais longe do que nós, ele vai dizer: poxa, essa virtude, ela realmente é fantástica. O que a gente vai fazer? Vai priorizar adquirir essa virtude. Ah, não, tem outra que é mais importante, então vamos priorizar uma outra virtude. Kardec fez essa pergunta, talvez imaginando que ele tivesse uma resposta mais objetiva, e na verdade teve, só que bem diferente do que ele esperava. Parte da resposta foi: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas demonstram que nós estamos já caminhando, progredindo no caminho do bem, a nossa transformação. Então, todas as virtudes, se você procurar na internet, tem mais de 100 virtudes listadas. Qual delas é a mais meritória, ou que tem mais mérito? Todas, porque todas significam caminhar nosso na direção da nossa evolução e do nosso progresso. Só que ele não para por aí. Existe virtude sempre que existe uma resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. A gente já falou sobre isso. Só fica cada vez mais claro. Quanto mais a gente se esforça para resistir, para vencer voluntariamente tudo aquilo que a gente ainda tem de defeitos, de vícios, sejam quais forem, nós estamos já realmente tendo virtude. Quando eu comecei a estudar esse assunto, eu fiquei pensando: puxa, para ter virtude, tem tantas questões que vêm depois dessa. Eu pensei: cara, tá difícil, eu acho que vou ter que ainda viver mais uns 2000 anos para adquirir uma. Mas quando eu vi essa frase, comecei a entender, falei: poxa, peraí, se eu fizer algum esforço, ou muito esforço, já é um caminho. Vamos ver se realmente isso se confirma, né? Mas Kardec recebeu dos espíritos superiores outro detalhe para a gente refletir e perceber que não é fácil, o caminho é estreito, mas é esse caminho que a gente tem que seguir, é o caminho do esforço. Porque o caminho largo é simplesmente a gente largar e achar que essa vida é simplesmente um prazer e levar essa vida como a vida tem que ser. Não tem uma música que fala isso? Vida leva eu, vida... alguma coisa assim. Então, em vez da gente cantar essa música, ou cantar aquela música: eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, você sempre assim, em vez de cantar essas músicas, vamos pensar em outras, né? E buscar a nossa transformação, né? Bem, então, a sublimidade da virtude consiste deixa eu ler aqui, eu não estou enxergando. Consiste no sacrifício do interesse pessoal. Consiste no sacrifício do nosso interesse pessoal,
para o bem do próximo e sem interesse, sem nenhuma segunda intenção. E aí ficou difícil de novo. A gente vai chegar lá, mas a gente vê que o caminho, ele não é tão simples. Mas vamos continuar, porque a gente com certeza vai sempre achar, descobrir qual é o caminho. Não existe um caminho fácil. Se alguém acha que a vida vai ser fácil, acorda. A vida é uma luta renhida que aos... Minha mãe falava isso. A vida é uma luta renhida que aos fortes enaltece e que aos fracos derruba. A vida realmente é uma luta. E a gente não pode se entregar. Quem se entrega está simplesmente deixando de lado uma mala que tinha uma alça e que tinha rodinha. Só que na próxima vida você vai voltar, vai ter que carregar de novo essa mesma mala. Não pense que a gente pode escapar e esquecer que ninguém vai lembrar da gente que tinha aquela mala. Só que a próxima vez a gente vai carregar aquela mala, só que agora não tem mais alça e não tem mais rodinha. Deixa ela de novo para você ver como é que vai ficar pesada. Vai chover, ela ainda vai ficar úmida. E cada vez mais. Então, quanto mais rápido a gente vencer os nossos defeitos e aceitar as provas e vencer, mais leve vai ficar o nosso fardo. Por isso, sigamos o caminho que Jesus nos traçou, certo? E ainda, a mais meritória virtude é aquela do sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem interesse oculto. De novo, fala do interesse, fala do auxílio ao próximo. Vamos continuar, que tem muito caminho ainda pela frente. Só que a gente para pensar o seguinte: tudo isso que a gente está vendo, está estudando aqui, parece muito difícil. Parece algo realmente, é melhor a gente realmente encostar ali no morro e ficar dormindo, vou ficar na praia só e deixa o resto, que não vai dar não. E aí então Kardec, como nós, fez mais uma pergunta para os espíritos superiores. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências? O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus esforços? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque, poxa, por exemplo, se a gente vai lá no psicólogo, ele fala assim: não, você nasceu assim, você tem essa dificuldade, é difícil mudar, isso é um trauma que você tem e tudo mais. É mesmo assim. Não, eu também já nasci isso, eu sempre disseram que eu não ia dar para nada, desde criança que eu derrubei um copo, minha mãe falou: você não dá para nada, você não presta atenção em nada. Eu já estou com 50 anos e acho que não vou nunca deixar de derrubar o copo. Como às vezes você pega até criminosos, você conversa com ele e fala: por que você faz tanta coisa errada? Ele fala: desde criança meus pais dizem que eu não sirvo para nada, que eu sou um inferno. Então, já que eu sou mesmo, deixa eu ser. Só que isso não é verdade, né? Bem, então poderia sempre o homem vencer as suas más tendências, que todos nós temos algumas? Resposta: sim. Sim. Sempre. Sempre. E ainda mais. E algumas vezes por fracos esforços, por pequenos esforços. Olha o que os espíritos superiores responderam para nós. A gente precisa parar para pensar, pelo amor de Deus. Não vamos continuar dando desculpas. É a vontade que nos falta. É a vontade. Quantas vezes a gente pega médicos que fumam? Será que nunca viu um efizema, um pulmão, como é que fica? Será que a gente pega pessoas que já perderam famílias e tudo por causa do alcoolismo e dizem que não tem força de vontade? Quando a gente fala, principalmente as moças, né? Vamos emagrecer, não, faz dieta, corre na praia, passa o dia inteiro na academia, nossa, fica lá esbelto, né? Esse esforço a gente faz. Não, vamos comprar um carro novo, aí economiza, passa o ano inteiro economizando, não sai para jantar fora, não faz nada, chega no final do ano, compra o carro. A gente é capaz de fazer tantos esforços? Por que os esforços, que também são importantes, não que os outros não sejam, a gente tem tanta dificuldade, tantas desculpas, né? O que nos falta é a vontade. Eu estou com sede, vou beber uma água, só um pouquinho, por favor. Se eu tiver só desejo, eu vou beber água? Não. Eu estou morrendo de vontade de beber água. Não vou beber, porque eu vou atrapalhar a palestra, né? Nem, só um pouquinho, deixa eu beber água.
basta só desejar. A gente tem que se transformar e fazer. A gente precisa realmente levantar e realmente sacudir a poeira e nos transformar. Então é a vontade que nos falta. Para tudo é a vontade que nos falta. Ela teve a vontade, não só o desejo de me ver sofrendo menos aqui com a sede, né? Levantou e fez a sua parte. Muito obrigado, tia. É a minha tia. Ela que me ensinou tudo isso, tá? E olha só ainda o que os espíritos superiores responderam para Kardec. Imaginem os espíritos superiores falando essa frase aqui, ó. Depois que eles falaram, é a vontade que lhes falta. Aí imagina lá os espíritos superiores falando assim, ai meu Deus, vocês aí na Terra ainda não acordaram, né? Quantos de vós realmente fazem esforços? Cara, que esforço que eu faço? Se eu faço essa avaliação, eu vou te falar, eu tinha que realmente tomar uma boa chinelada. Se realmente tivesse aquilo, aí a gente precisa realmente acordar. O que nos falta é a vontade. E quantos de nós fazemos esforços? A gente só dá desculpas, né? Só dá desculpas. Só que Kardec, ele com aquelas perguntas e respostas aqui, ele parou para pensar, será que realmente é sempre que nós podemos vencer? Kardec não se contentou, ele falou, não, eu vou pegar esse espírito pelo pé, vou fazer outras perguntas. E mais adiante ele faz a outra pergunta. Não existem paixões tais, paixões de tal maneira que são tão vivas, tão irresistíveis, que mesmo a nossa vontade seria impotente para a gente superar as nossas dificuldades? Essa pergunta a gente queria fazer, né? Para poder sair daquela enrascada que os espíritos colocaram a gente, né? Se sempre a gente pode vencer, que é só por um esforço pequeno, e que nos falta só vontade, então peraí, deixa eu arranjar uma desculpa. Tá aqui, as minhas paixões. Então com as minhas paixões eu vou ter uma desculpa. Vamos ver? Olha os espíritos superiores respondem. E existem muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está apenas dos lábios. A gente fala, eu vou fazer o bem, eu vou ajudar, eu vou perdoar aquele cara, eu vou perdoar não sei o que, eu não vou mais, quando me derem uma fechada na rua, sair correndo, dar uma fechada de volta, e assim por diante. Eu não vou mais comer aquele doce, não vou mais comer aquela coisa, né? Isso tudo a gente fala, é muito fácil, mas fazer é mais difícil. Se a gente falasse aqui, por exemplo, se eu tenho uma paixão por quiabo, por giló, seja lá o que for, alguns até devem adorar, mas é muito mais fácil resistir à paixão, ao desejo de um quiabo, provavelmente, do que um chocolate, do que um doce. Não é isso? E assim outras paixões que nós temos. Quer dizer, claro que paixão, tem paixão boa, tem paixão ruim, mas, bem, deixa isso para depois. Então, se as paixões, a gente realmente pode vencê-las, deve vencê-las, e claro, com um esforço maior. É muito mais difícil eu resistir a um chocolate do que resistir a um giló. É muito mais difícil eu perdoar uma pessoa que me fez um mal do que eu perdoar uma pessoa que simplesmente tropeçou no meu pé e ainda assim eu olho com raiva e vejo que a pessoa, por exemplo, era cega. Por que eu perdoo um cego que tropeçou em mim e eu não perdoo um irmão que ainda não tem noção das consequências do mal que ele está fazendo? E o quanto isso vai pesar nele para que ele possa realmente um dia ter que acordar e está perdendo tempo. Então, da mesma forma que a gente começa a entender o verdadeiro amor e a razão do perdão, a gente vai percebendo que também é um esforço que a gente tem que fazer para olhar os outros sem julgar e, muito pelo contrário, saber que nós é que temos que vencer as nossas paixões, as nossas raivas, os nossos ódios e realmente nos transformar. Bem, as pessoas querem, mas estão muito satisfeitas que nada mude. Eu continuo bebendo, está tão bom, encontro os amigos, fico lá no bar até meia-noite, depois eu durmo, falta o trabalho, arranjo outro emprego, e assim por diante, né? Vai dando desculpas,
Então realmente a gente quer, mas simplesmente a gente não faz o esforço, né? Agora, existe uma questão também que Kardec fez para os espíritos superiores, que ele pergunta que muitas vezes a gente não pode superar essas paixões, mas na verdade ele usa essa palavra, é que essas paixões, elas trazem o prazer, elas têm o prazer, a gente se compraz com essas paixões e com o que elas nos trazem. É simplesmente um sinal da nossa inferioridade, do nosso apego às coisas materiais, porque no fundo, as paixões são apegos às coisas materiais, sejam físicas ou sentimentos que a gente simplesmente se entrega e se corrompe pelas paixões. As paixões é como um cavalo selvagem que não presta, no sentido da utilidade. Mas se ele for educado, domado, ele tem uma utilidade maravilhosa. Por isso a gente tem que ter as rédeas sobre as nossas vontades, para que elas não se transformem em paixão ou paixões. E aqui vamos lembrar que quando Kardec perguntou sobre a mais meritória de todas as virtudes, e a resposta que há virtude sempre que a gente resiste aos arrastamentos das más tendências, vamos lembrar também que na doutrina espírita a gente ouve, aprendeu, e a gente fala isso várias vezes, que a gente reconhece o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, ou o verdadeiro budista, ou o verdadeiro homem de bem, quando cada um de nós, a gente procura fazer a nossa transformação moral. A verdadeira virtude é quando a gente resiste às nossas más inclinações. Nós temos muitas ainda, não vamos fazer fantasia. Mas quando a gente resiste e vence, tá ótimo. Então, pela nossa transformação moral e pelos esforços que a gente emprega para dominar as nossas inclinações más. Paz na terra aos homens de boa vontade. Né? Quando Jesus estava chegando na terra, foi isso que foi dito. Né? Então, a vontade, a escolha e a vontade são as chaves para uma vida melhor. Então, não é virtuoso aquele que faz ostentação daqueles atos virtuosos, porque nele o que está aparecendo mais, quando ele quer ostentar a sua teórica virtude, o que aparece mais é o orgulho. E também, sem a humildade, a gente simplesmente se enfeita de virtudes. A gente usa um hábito, uma roupa que simplesmente disfarça os nossos defeitos. Bem, aqui rapidamente Kardec pergunta para os espíritos superiores que tem pessoas que parecem que fazem o bem com tanta facilidade, virtudes com tanta facilidade, que a gente olha e fala, poxa, para essas pessoas é tão fácil, né? É tão fácil, elas fazem tudo com uma facilidade enorme. E para mim é difícil, eu tenho que passar superando, me controlando, orando, vigiando os meus pensamentos, os meus atos. Passo o dia inteiro ali me doutrinando, me transformando. Mas tem pessoas que fazem tão facilmente isso. E a resposta que os espíritos superiores deram a Kardec é que essas pessoas que já fazem com tanta facilidade é porque elas no passado, como nós ainda atualmente, elas já venceram os seus vícios, elas já se transformaram, elas já passaram pela fieira da dor, pela fieira do sofrimento, para que se transformassem. E hoje já estão sendo capazes de brotar com seu amor e gerar frutos, né? O sinal mais característico da imperfeição humana é o interesse pessoal. Tudo que a gente faz com interesse pessoal desvirtua qualquer virtude que a gente tenha. Bem, entre os vícios, qual é o pior vício? Qual é o mais radical? Qual é o mais terrível? Isso a gente já ouviu na doutrina espírita, em várias questões, aliás, que fala que é o egoísmo. E o egoísmo é justamente o apego às coisas materiais. É aquilo que tem a ver com o nosso orgulho, e muitas vezes até do medo de a gente perder alguma coisa, a gente acaba lutando tanto por algo, que a gente acaba sendo egoísta. E a conta vai vir, né? Bem, o egoísmo é fonte de todos os vícios, de todos os sofrimentos, né? Bem, as características, rapidamente para a gente falar aqui sobre tudo isso que a gente falou,
leva a gente a repensar, pensar o que nós temos que fazer para que a gente realmente possa se transformar. E lá, ainda nesse capítulo da perfeição moral, Kardec recebe dos espíritos superiores uma série de informações, de detalhes lindos, para a gente poder entender tudo que a gente já vem estudando em vários capítulos, especialmente nesse, e leva a gente para se transformar. Então, os caracteres do homem de bem. Primeiro que o Espírito prova, demonstra que a sua elevação espiritual, quando todos os atos de sua vida corporal, claro, a gente está aqui na Terra para mostrar isso, né? No mundo espiritual não tem máscara, então se a gente não tem a virtude, no mundo espiritual a gente não consegue esconder. Aqui a gente ainda consegue, né? Faz de conta que é bonzinho, vem aqui, faz uma palestra, chega ali fora, tropeça no primeiro que passar. Mas lá no mundo espiritual isso não acontece. Mas no mundo corporal a gente observa as pessoas e o Espírito vai provar a sua elevação quando todos os seus atos da vida demonstram a prática da lei de Deus e quando esse homem compreende por antecipação a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem, conforme está revelado pelos espíritos superiores, é aquele que cumpre fielmente a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. É aquele que reflete todo dia, que avalia todo dia o que ele fez naquele dia, o que ele fez de bem, o que ele pôde ser útil para as outras pessoas, se ele fez o mal a alguém, se tem alguém que tem alguma coisa a reclamar dele, se tem algo que eu ainda possa fazer para eu ser mais útil, para eu retribuir a toda essa humanidade tudo que eu recebi. Quantos professores, quantos tios vieram até aqui para nos ensinar, ou estão dispostos para nos ensinar? Quantos de nós fomos auxiliados? Cadê a nossa gratidão? Cadê a nossa gratidão aos espíritos superiores que vieram à Terra, se dispuseram a encarnar e viver entre nós? Seja Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Eurípides Barçalufo, Bezerra de Menezes, claro, Jesus como nosso maior mestre, mais perfeito exemplo e modelo para a gente seguir. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que faz tudo isso, que reflete todo dia e que avalia e se transforma. E ele tem a resposta porque ele tem os atos, os resultados do amor que ele planta e que vai colher. Que nós possamos fazer a nossa verdadeira transformação. Não vamos mais esperar o tempo passar e a gente se perder. Lembre que a verdadeira desgraça é a gente passar essa vida e não aproveitar a oportunidade que a gente tem, a nossa verdadeira missão, que é a nossa transformação, a nossa reforma íntima, e vamos abraçar de coração a nossa transformação daqueles que a gente ama. Não vamos esmorecer. As dificuldades estão aí para a gente superar. E quanto maior a superação que a gente vence, mais forte a gente vai ser para ir mais longe, para ir mais além, e cada vez as dificuldades vão parecer mais fáceis. Principalmente porque a gente deve confiar em Deus, o nosso Pai maravilhoso que nos ama. E nada que Ele dá para a gente é o castigo ou é algo para o nosso mal. Tudo a gente tem que perguntar: o que eu tenho que aprender? E o que eu tenho que me transformar? E agradecer a Deus a cada dificuldade, a cada prova, e levantar e não ficar deitado no prego, simplesmente chorando e reclamando da vida. Que Deus abençoe a todos nós com Jesus no nosso coração. Assim seja. Graças a Deus.